E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que a Adriana trouxe, vai trazer pra gente, que é o fato de você olhar, ver aquilo que você não está fazendo certo, ter coragem de mudar a rota, não é isso, Adriana? Exatamente. Olhar para aquilo que você pode fazer como uma oportunidade de mudança, né? É isso mesmo. Adriana, deixa eu te Em- apresentar, porque você sabe que a gente vai para o Spotify, então eu vou fazer a apresentação sua primeiro, tá bom? Perfeito. Olha, a Adriana é psicóloga clínica de orientação psicanalítica. Tô lendo a cola, tá? Porque é muita coisa. Ela é formada desde 2008 pela Universidade Mackenzie. A missão dela, que eu achei maravilhosa, é auxiliar as pessoas em seu resgate do equilíbrio emocional, do autoconhecimento e da autoestima. Tudo a ver com a gente, né, mulherada? Tudo a ver. 50 a mais. Ressignificando medos, crenças que paralisam na realização dos seus objetivos. Ressignificar crenças que te paralisam é tudo o que a gente precisa. Porque Exatamente. senão, gente, como fica, não é verdade, Adriana? Exatamente. Acho que a gente tem a oportunidade de fazer cada dia ser um dia novo para mudança, né? Então, a gente precisa olhar para isso como oportunidade e nada, assim, nada nos impede de começar amanhã, né? A gente está falando agora e nada nos impede de começarmos já amanhã a pensarmos diferente sobre algo que está nos impedindo de alcançar o nosso autoconhecimento, os nossos objetivos, a nossa trajetória, né? Então, eu acho que isso, a gente olhar para a nossa oportunidade de estarmos aqui. Estamos aqui, temos um motivo de estarmos aqui, né? Acho que é isso. Eu acho que o mais importante também é a gente saber que esse motivo de hoje pode não ser o mesmo motivo amanhã. Você pode mudar. E Ainda ter bem que essa podemos mudar, jogo né? de cintura, graças a Deus, né? Ainda bem que podemos mudar. Porque se a gente ficasse com a mesma expectativa ou com o mesmo objetivo de 15 anos, tava meio esquisito, né? Exatamente. Adriana, conta um pouquinho pra gente de toda a sua experiência. O microfone é todo seu. Fique à vontade. Vamos lá. Ai, que bom. Bom, como já fui apresentada, né? Eu já tenho uma carreira aí longa na psicologia clínica, também atuei na parte de RH, então a gente pode falar também sobre empregabilidade, empreendedorismo também, que eu acho que vem muito nesse processo que nós estamos passando hoje, né? Eu acho que a gente se encontrou, né, num evento que nós fomos, Maturifest, que era um evento voltado para empregabilidade, empreendedorismo, mudanças dos 50 a mais. E foi muito bom, foi positivo também. E é bom a gente pensar como podemos fazer diferente sempre a qualquer tempo. Não é porque estamos com 50, 40, 30, 20 que não podemos, né? Pelo contrário, todo dia é um novo dia de possibilidades, né? Se a gente olhar para isso com um olhar melhor, eu trago isso sempre para o consultório. O que, que a gente pode fazer de diferente, né? O que, que eu posso pensar a respeito disso que eu vivi hoje e o que, que eu posso fazer com isso amanhã, né? Com isso tudo que eu aprendi hoje, o que, que eu posso fazer amanhã? Então, olhar para todos os lados de uma forma positiva, no sentido de se desenvolver e ter a oportunidade da escuta, escutar o que o outro está me dizendo. O que que ele está me dizendo? É a possibilidade de eu olhar para mim, descobrir o que eu preciso fazer de melhor para o meu desenvolvimento, para aquilo que eu busco de melhor, né? O meu autoconhecimento, ele vem disso. Ele não vem só de olhar para mim, olhar para mim, olhar para o outro, entender o que o outro está dizendo a respeito de mim e entender que eu posso ser melhor, eu posso fazer melhor por mim e, consequentemente, para o outro. Eu acho isso tão importante, Adriana, porque assim, quando a gente fala de mulher madura, o próprio métier, o próprio mercado nos coloca numa situação bastante delicada, né? Chega a 50 anos, você não tem mais emprego, ou pelo menos você começa a pensar em outras coisas. Uhum. Eu acabei de chegar de um evento sobre empreendedorismo feminino. É,
Foi muito bacana, teve uma palestra com a Luísa Trajano. Ela é uma graça, tá até Sim, fantástico. é, fantástica, contando um pouquinho dos processos que a própria Magazine Luiza viveu, tal. E você vê que ela é uma mulher, com certeza, com mais de 50 anos. E com certeza nativa, e com certeza muito à frente do seu tempo. Mas ela está num lugar, e ela acha também isso, que as mulheres podem, devem estar sempre se aprimorando e encontrando seus próprios lugares, né? Sim. Porque a gente percebe, Adriana, que é muito complicado. Eu acho que nós duas estamos num local de fala bastante cômodo. Nós somos brancas. Quando Uhum. você fala de uma mulher preta, de uma mulher da periferia, ou alguma coisa do gênero, as coisas ficam bem mais complicadas, né? E Sim, e esses tabus, essas crenças limitantes que a gente sofre, eu tenho a impressão que isso é uma das coisas que você mais enfrenta no teu consultório. Olha, tem uma pessoa, a Maria Lacerda está falando que ela faz 54 anos no domingo. Maria, antes de mais nada, feliz aniversário, amiga. Eu vou contar uma coisa para você. Você conseguiu fazer 54 anos. Tem muita gente que não consegue. Só daí você já saiu na frente. E se a sua autoestima tá lá embaixo, amor, passa uma maquiagem, um batom vermelho e vai assistir um filme, fazer qualquer coisa para você. Esse é o meu conselho. Eu não sou exatamente. psicóloga, mas eu quero que você, Adriana, fale alguma coisa para ela. Sabe o que eu sempre falo aqui para todo mundo, e é verdade. Se tudo der certo, vamos chegar lá, né? Então, se deu tudo certo, chegou aos 54 anos, que bom. Parabéns, felicidades. A autoestima, ela tem muito a ver com a forma como a gente reage, né? Como a gente se entende, como a gente entende o que eu estou fazendo para mim e pelo outro. Então, a autoestima, ela tem que sempre se olhar no espelho e encontrar ali. Poxa, hoje meu cabelo tá bom hoje, né? Acho que hoje o meu cabelo tá bom. Se apegue nisso, né? Se ela tá lá embaixo, é difícil a gente dizer sempre, é fácil, vai lá e faça e aconteça. Não, não, não é fácil, não. Mas é importante que você faça esse exercício de entender o que faz bem para você e se apropriar daquilo que te faz bem, né? Não é só dali para fora, eu vou fazer isso porque todo mundo está fazendo. Não, o que faz bem para mim, né? O que faz sentido para mim? O que vai me acolher? O que vai fazer com que eu me reerga? O batom vermelho para muitas mulheres, para outras não. Às vezes pode ser só lavar o rosto, colocar uma roupa gostosa, né? Se Tomar um sentir bem com sorvete, sei aquilo, tomar um lá. sorvete, ler um livro, sei lá. Cada um vai encontrar o seu jeito, mas o mais importante é você parar e pensar sobre você, né? O que que você quer, o que que você espera. A gente estava falando que você estava no evento, e é muito interessante a gente pensar a respeito disso. Sabe que existe uma pesquisa que diz que o Brasil será o quinto maior país do mundo com população já idosa, né? Isso em 2030, tá aí, né? Ano que Aí, vem, 2023. Cara, é agora a hora da mudança. É agora da gente se capacitar sempre, procurar o que eu gosto de fazer, né? O que que eu quero fazer, onde eu posso contribuir, quais são as dores que estão gritando lá fora que eu posso contribuir, que faz sentido para a minha vida. Então eu vou me capacitar, eu vou buscar me desenvolver, me atualizar. Às vezes eu preciso me atualizar na minha área muito, preciso saber quais são as inovações que estão no mercado, né? O que estão buscando. Eu não preciso me comparar ao jovem, eu não preciso me comparar àquele que é diferente de mim. Eu preciso olhar para mim e entender o que eu posso complementar com aquela outra pessoa, né? Então, o que eu posso, junto com ela, complementar essa ação e não competir, né? Mas complementar. Então, se a gente olhar para isso de uma forma positiva, imagina que a população idosa é a que mais cresce no mundo.
Hoje Sim. os jovens, eles não querem ter filhos, né? Existe também que o aumento da expectativa de vida, graças a Deus, a tudo que a gente tem, a evolução dos tratamentos, a alimentação mais saudável, um processo cultural melhor e entendido melhor, elevou a expectativa de vida. Isso é ótimo, mas se elevou a expectativa de vida, e se os jovens hoje entendem que não há necessidade de ter 5, 7, 10 filhos, eu vou ter um filho, dois E filhos no olhe lá, hein? máximo, e olhe lá, pensando bem, se der muito problema, melhor nada, né? Então, Outra- a gente, Vou cuidar de cachorro, né? então eu acho que a gente tem que se ocupar da cadeira aqui, ó, da nossa cadeira. Somos a população que vai fazer movimentar o país daqui para frente. Então, o que que eu posso fazer, né? Onde eu posso melhorar? Ah, mas Adriana, eu estou infeliz, eu trabalho há 30 anos no mesmo lugar, eu não me sinto complementando nada. Procure saber, então, o que que eu gosto de fazer, aquilo que me dá satisfação em fazer. Poxa, será que tem algo que eu posso usar disso tudo lá fora para oferecer algo para alguém, para uma empresa, para um grupo de pessoas? O que que eu preciso fazer, né? Mas olhar para si, entender o que que faz sentido na sua vida. Acho que isso é muito importante. Eu costumo falar para as pessoas assim: lembra do que você gostava de brincar quando era criança. O Sim. que você gostava de brincar está ligado com os seus dons e as suas habilidades. Talvez resgatar esse gancho e ver a partir daí o que você gosta. Olha, eu fui num café, também do grupo da Maturi, Uhum. e eu fiquei impressionada. Pessoas que conseguiram se reinventar fazendo, sei lá, ah, sais de banho, fazendo outras coisas que não tinham nada a ver. A pessoa trabalhou no corporativo a vida inteira, mas ela gostava daquilo. E é isso que eu quero dizer. A gente tem que resgatar a nossa essência. Quando você fala que a gente tem que ir com calma, que a gente tem que se conhecer, realmente não é fácil. Se fosse fácil, você tinha perdido o emprego faz tempo, né, Adriana? Eu Ah, costumo eu dizer também que não se estava tivesse uma aqui falando pílula, com ninguém. Ué, se tivesse simples uma assim. pílula, né? Pois é. Não é fácil. Também não é gostosinho, não, tá? Não. Pensar em você dói pra caramba. Não é nada gostosinho, mas é necessário. É Sim. necessário. Olha, hoje, conversando com uma pessoa do meio corporativo, falando de empregabilidade, de não sei o quê, ela mencionou um caso de uma menina de 18 anos, estava numa empresa, ia muito bem, obrigado, mas depois de um certo tempo ela resolveu que ela ia pedir demissão. Mas você está indo tão bem, por que que você vai pedir demissão? Porque eu ainda não sou gerente. Ela não percebeu o que ela tinha andado na empresa. Mas ela sabe o que ela quer. Ela quer ser Sim. gerente. Ela não quer continuar passando. Eles não têm tempo. Eu, como professora, vejo isso. Os jovens, eles têm que assentar um pouco, sabe? Mas Sim. isso, só quando eles forem um pouco mais maduros, é que eles vão perceber. Sim. Enquanto isso, enquanto o seu lobo não chega, vamos passear na floresta. Nós que somos a geração 50 a mais, porque eu tenho 61, eu sou bem 50 a mais, a gente tem que segurar as pontas. E até mostrar o equilíbrio, porque uma coisa que eu acho Exatamente. séria, não dá para você, é aquele jovem, não, não é isso. Eles são, as pessoas que nasceram com o dedo no botãozinho do celular, são muito mais rápidos, são muito mais ligeiros, eles têm uma outra pegada, eles só precisam aprender a usar isso com mais consistência, com mais, sabe, mais embasamento, mais não tão Uhum. na superficialidade, eu acho. Eu não sei, posso estar Uhum. errado. O que que você acha disso, Adriana? Não, acho que sim. Eu acho que o jovem, ele vem hoje com um olhar muito mais, é, eu preciso fazer agora, o mundo é agora, tudo acontece agora, o que é ótimo, porque isso traz a agilidade, a necessidade de eu preciso correr, o que é bom também, muitos já têm exatamente aquilo que eu quero, qual que é o próximo degrau, o que que eu preciso fazer, mas isso também cobra que todos sejam assim, e nem todos são. E aí os que não se encontram dentro desse contexto automaticamente se sentem excluídos disso.
né? Então, quando a gente vai para dentro de uma empresa, a parte corporativa, se a gente entender que existe a possibilidade de fazer uma integração de uma forma com diversidade etária, onde traz aí você consegue ter várias gerações dentro de uma mesma equipe, é fantástico, porque você consegue ter inovação e qualidade, porque a gente está falando da inovação que é o jovem, que traz todas essas questões, e tem a qualidade, que é o comprometimento, a dedicação que nós, mais velhos, temos, né? Então, a estabilidade que a gente tanto preza e que hoje o jovem nem sabe o que é isso, e que tudo bem também, e que está tudo bem também, né? A questão é você equilibrar as duas coisas, né? Então, você precisa ter mais disciplina, você tem que entender nós e considerar mudanças. Para eles é muito mais fácil fazer uma transição e muito mais necessária viver nessa transição do que nós, né? Então, tudo que muda muito, é muito diferente do que eu conheço, isso já causa uma estranheza. Será que eu O quero estresse, fazer né? isso? É, exatamente. Então, ser flexível, ser mais humilde, se atualizar para entender o que está acontecendo no mercado. O que é essa? Você que vive nesse mundo, é mais fácil de ver isso, né? Quem não está nesse mundo tão vívido, depois o que eles estão falando? O que eles estão dizendo? O que é isso que O eles que que não eles param? precisam? Exatamente. O Qual que eles é estão qual... buscando tanto? Exato. Quando a gente fala de crenças limitantes, o que que você encontra no seu dia a dia? Falando Muitas, do aspecto feminino. sim. Eu acho que o que aparece mais no consultório é realmente se entender com a sua autoimagem. Isso vem muito no consultório, Ah, porque as redes sociais, elas são cruéis, né? Tá todo mundo muito feliz, todo mundo muito, né? Tá tudo muito ótimo. Meu corpo é perfeito, né? Mas eu tô usando um filtro, eu tô fazendo uma pose, eu não sofro para fazer aquilo, porque eu só mostro o resultado já feito, né? Só que o dia a dia, o que não tá ali no Instagram, não mostra, porque não tem, não dá views, né? Que fala, não dá visualização, É, não dá seguidores, não é isso? Eu não entendo muito bem disso, é tô isso mesmo. aprendendo, mas É, não dá engajamento, é essa palavra que eu queria. é Não dá isso mesmo. engajamento. Então eu mostro só o que é bonito. Só que quem está assistindo só vê o que é bonito. Imagina que tem uma pesquisa que diz que um adulto que passa 15 minutos no Instagram, ele tem já pensamentos depressivos. Imagina para um adolescente que tem formação, Que o quanto passa a isso madrugada pesa. no Instagram, no TikTok. Exatamente. No Instagram, TikTok, tem outros que eu não, também não sei o nome. Mas é isso. Então, olhar para mim e ver que eu não estou do jeito que eu deveria estar, né? Que todo mundo tá, mas eu não estou. Que eu não me comporto, eu não tenho o corpo físico que é esperado que eu tenha. Eu não alcancei o que é esperado de mim, né? Eu não consigo pensar que eu tenho, que eu posso ser eu com as minhas questões, eu tenho que sempre me comparar a alguma coisa. Então, eu tô sempre aquém. Eu tô sempre aquém. E isso vem muito no consultório, principalmente para as mulheres. A questão da autoimagem, da autoestima é muito forte para nós. Somos cobrados culturalmente o tempo todo, né? O tempo todo existe uma cobrança de que a gente precisa estar. É sempre estar, né? Sempre lá no futuro. Você precisa Ninguém estar lá. pensa no ser, né? Pensa no ter e Exatamente. no estar. Exatamente. Poxa, mas se eu sou assim, eu gosto, me sinto bem assim, estou feliz assim do jeito que eu estou bem. Não, porque se a resposta do que eu tenho na sociedade não me acolhe, eu já acho que eu não estou bem, que eu preciso estar junto com todos, né? Eu Mas não se a preciso fazer pessoa está parte da bem massa. resolvida, você acha que isso importa para ela? Mas se ela está bem resolvida, Sim, sim, é isso que eu falei. se ela está bem resolvida. E aí, É estar porque bem resolvida é se conhecer, saber quais são as suas ferramentas, o que que você tem de bom, o que que você tem de ruim. Isso é autoconhecimento. E autoconhecimento
ele precisa de empenho, como você falou, e ele dói, ele machuca. Ele não é ciclo. Eu falo para os meus pacientes, quem dera fosse assim, né? Mas Quem precisa dera. aprofundar, precisa aprofundar, precisa aprofundar. E na hora que aprofunda, dói, dói muito. Mas que bom que não está sozinho, né? Que tem profissionais que estão ali com você de mão dada para você subir também, Sim, para sim. você subir. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando o problema da comparação, como você falou. E também eu acho que nós não podemos achar que tudo é Disney, entendeu? Que tudo é uma maravilha. Porque chegar aos 50 anos e se ver num lugar que aparentemente não te pertence, o que eu sei, o que eu vejo muito com as pessoas que entram em contato comigo, ela assim, olha, eu olho no espelho e não me reconheço. Eu estou com tantos anos de idade, mas eu não sou velha, eu não acabei. Eu acho que esse conflito maior cria uma barreira. E principalmente quando você conversa com mulheres que querem continuar, a Uhum. continuidade. Entende? Eu não é porque uma coisa maluca que acontece é a menopausa. Sim, A mulherada entra na menopausa, acha que acabou. E para mim é só o começo. Para mim é só o começo. isso Eu tenho uma mesmo, é teoria só que eu falo comer. assim: até os 20, do 0 aos 25 anos, a gente está em formação. É faculdade, é formação social, é qualquer coisa. Formação. Dos 20, pouco, vamos colocar 25, até os 50, tu entrou na rodinha dos ratos. Trabalha, ganha, gasta, casa, sogra, filho, blá, 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 blá. Exatamente, Quando você se dá conta, 50. E agora? Eu acho que é esse momento que você deve encontrar. sim, Na minha exatamente. percepção, eu falo para as minhas seguidoras o seguinte: graças a Deus você chegou nos 50 e saiba que pelo IBGE você vai ter pelo menos mais Pelo trinta e menos, cinco anos, pelo menos, exatamente, para viver do jeito que você quer. Mas aí a gente exatamente. esbarra naquele assunto da nossa live, as crenças limitantes. Sim. Estou errada? Crenças de que eu não posso usar o batom vermelho, eu não tenho capacidade para retomar minha carreira profissional, muitas mulheres que ainda estão em casa, eu não posso, imagina o que vão falar de mim, imagina o que vão pensar a meu respeito, não, eu não posso fazer isso, eu não tenho capacidade, eu não sou essa mulher forte, eu não vou conseguir, tem muito, né? Já não consegui. Na minha cabeça já não deu certo. Já estou Já não fora do consegui. mercado, já morri. Já Já, tô já Quer morri. ver uma coisa, Exatamente. Adriano, que aconteceu comigo? Foi quando eu comecei a fazer a transição capilar. Quando eu deixei meu cabelo branco. Minha amiga, eu devia ter uns 48, 50, sei lá, nem sei quantos anos eu tinha. Quando eu comecei a fazer isso, foi um absurdo que a minha família, as pessoas falavam assim: mas como? Você não tem dinheiro para comprar tinta? Eu compro a tinta. Eu tive um primo que falou isso para mim, que eu quase dei nele. Falei, querido, não é isso. Eu escolhi. A partir do momento que eu Sim, escolhi, eu assumo as consequências disso. E vou contar aqui o segredinho, ó. Só para nós. Foi a melhor coisa que eu fiz. tá E todo mundo vendo? fala assim, ai, a senhora é uma idosa. Eu até posso ser, tô 60 anos, na Mas concepção de 1940 eu já era velha. Mas para mim, meu filho, estou só começando. sim. Ainda E tenho uns não, 25 anos pela frente. sim, e quem disse que ser considerado idoso é algo pejorativo de uma situação? A gente cresceu ouvindo que sim, que é pejorativo ser idoso, ser velho, mas quem disse que é? Quem diz que é? O peso da palavra é algo que a gente coloca nela, não é ela em si, né? Não é a palavra em si, mas é o que eu coloco sobre ela. Então, a crença, ela vem disso, a gente cresce ouvindo. Então, você cresce ouvindo que dinheiro só traz coisa ruim, não é assim? Aqui É, dinheiro é de gente que é sacana. Aí você cresce achando que você, inconscientemente, você começa a trabalhar que aquilo não é para você.
Só que o dinheiro também traz coisas boas. Ele te traz conhecimento, ele te dá possibilidades, possibilidades de se desenvolver, de aprender, de se atualizar, de ajudar alguém, E de viajar, de ser de feliz, viajar, sabe? não De é? cuidar de você Você mesmo, cresce para. ouvindo aquilo e você começa a acreditar que aquilo é verdade. Então você começa a achar que quando você chega em determinada idade, você não pode isso, você não pode aquilo, você já morreu. Você já não tem mais produtividade. O que será de mim se eu chegar nos 50? O que será de mim se eu chegar nos 50? O que vai acontecer quando eu chegar nos 50? Veja, o corpo, ele biologicamente, até os 30 anos, você está produzindo. Mas o corpo continua o mesmo, mas nós evoluímos culturalmente. Existiu uma evolução cultural que trouxe a possibilidade desse corpo aqui ser muito mais do que ele pode ser. Então, veja, esses dias eu postei um Reels da Andrea Beltrão, onde ela fala, nossa, você tem 58 anos, E mas tá não lindo. parece, né? Mas não parece. Porque 58 anos tem uma determinação de perfil que eu preciso parecer, eu preciso. Isso menospreza e traz para um papel, e quem está falando, e eu digo isso porque eu também já falei. Você leva o pensamento para algo que é pejorativo, que é ruim. Porque aquela imagem é a correta, aquilo ali é o certo. Você que está fora do script. Então, são crenças que a gente entende que, parou de pintar o cabelo, né? Parou de pintar o cabelo, então você está velhinha, você está idosa. Como assim? Como assim? Foi uma das coisas que eu sofri, sabia? Eu sofri esse tipo de preconceito. E só que eu sou muito assim maluca, eu liguei me deixei rolar, entendeu? Sim. Porque eu falei assim, na minha concepção de vida, eu, Rose, tenho a idade que eu quiser. Primeiro que ninguém paga minhas contas, ninguém tem nada a ver com isso. A minha filha fala que eu sou muito louca, mas é verdade. Na minha concepção de vida, eu vou ter a idade que eu quiser ter, tá? Então é óbvio que existem limitações, não é Disney, tá? Você fica crocante, croque, 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 faz parte, entendeu? Tem que usar óculos. Fala, como é? Fala um pouco mais alto. Isso faz parte, mas até como você encara todas essas adversidades, essas mudanças, não é adversidade, como você encara as mudanças é que é legal, é muito bacana. Eu costumo dizer que a vida dá pra gente aquilo que a gente dá pra ela, sabe? Eu curto muito isso. E o que eu acho que a gente tem que passar para as mulheres, Adriana, é exatamente isso. Ainda dá tempo. Sim. É, tem o que fazer. Vai fazer Uhum. terapia, vai se encontrar, vai encontrar. Olha, eu vi outro dia um artigo que me deixou bastante preocupada. Falava assim que 60% das viúvas iriam ficar à bancarrota no final da vida. Mas como assim? Porque a mulher não aprendeu a lidar com finanças. Você sabia de uma coisa interessante? Por que calça de homem tem bolso e saia não tem? Porque o dinheiro ficava com o Cara, homem. moça. Era Olha ele o aí, provedor. E a é da mulher onde tinha vem as bolsa para crenças. carregar as coisas das crianças. Entendeu? Então, nós não temos educação financeira. Isso eu falo de carteirinha, mas não quer dizer que a gente não seja capaz de aprender. Exatamente, a Só que se capacidade de ficar aprendizado, né? pensando só no problema, Adriana, ai, não vai dar. Realmente o problema cresce. Vamos alimentar o que vale, não é? Eu acho que vale aqui a gente falar exatamente sobre atitudes, né? E formas de se fazer. Eu acho que para quem ouvir no podcast, ouvir aqui, acho que pode ajudar bastante. Então, primeiro, entender de onde vêm essas crenças, né? Da onde que vem? Onde eu ouvi? Quem me falou? O que que eu sei? Desmistifica. Quando a gente desmistifica e a gente faz assim, a gente esmirilha tudo, né? Você fica tudo um pedacinho ali.
Então eu consigo olhar com mais clareza, eu consigo entender de onde está vindo isso. Ah, isso tá, entendi. Tá bom. Eu aprendi então desse jeito. Ou ficou lá nas entrelinhas, quando meu pai me dizia isso, ele queria dizer isso. Quando meu marido disse isso, ele quis dizer isso. E eu aceitei essa condição. Tá, o que que eu faço com isso? Agora que eu descobri o que é, agora que eu vivenciei isso, que eu peguei, que eu vi o que é, o que que eu faço com isso agora? Tá. O que que me impede de fazer? Ah, porque eu acredito nisso. Então eu acredito, por exemplo, que o dinheiro é coisa ruim. Tá. Mas então vamos pensar o contrário? Vamos fazer uma listinha do que o dinheiro pode me trazer de bom? Que ele pode me trazer de bom? Então, no caso das mulheres que têm dificuldade financeira, isso é verdade, fato é, as Sim, mulheres não foram preparadas para isso. Elas foram preparadas para cuidar da cria, né? Cuidar da família, né? Então, o que que eu posso fazer com isso? O que que eu posso aprender? Eu posso aprender que guardar dinheiro para uma viagem, guardar dinheiro para um curso novo, guardar dinheiro para poder ajudar os meus filhos num processo de. O que que eu posso fazer com isso agora que vai ser bom? Fazer uma contraposição. Você contrapõe aquilo que é ruim, aquilo que está te limitando, por algo que vai te trazer algo bom. Porque na hora que você trouxer na sua cabeça algo, poxa, o dinheiro só tem dinheiro quem é ruim. Quem tem dinheiro é uma pessoa mesquinha, que só guarda dinheiro, só pensa nisso. Poxa, não, pera lá. Mas com dinheiro eu consigo aqui me capacitar para ajudar mais pessoas no meu trabalho. Eu consigo, então, aumentar minha produtividade na minha empresa, gerar mais emprego. E emprego não é um, é uma família. Quando eu sim, contrato é uma pessoa, eu contrato importante. uma família. Então, a minha possibilidade de ganhar dinheiro, a possibilidade de aumentar a chance de ter mais empregos e ter a possibilidade de transformação de mais famílias. É isso Então, mesmo. quando eu faço o contrário, eu rebato. Então, eu rebatendo crenças com algo positivo, fortalece o alcance do que você quer fazer, do que você acredita para você. Eu acho. Tem, deixa eu fazer uma pergunta para nossa audiência aí. O que que vocês têm aí com crença? Vocês têm alguma coisa como crença? Porque na minha casa era assim. Vou falar por mim, tá? Na minha casa era assim, minha mãe falava: Olha, a gente não tem dinheiro, mas a gente tem saúde. Então eu cresci achando que quem tinha dinheiro estava morrendo, estava doente. Era uma coisa maluca. Até que há pouco tempo nós descobrimos um caso de câncer na nossa família, e eu virei para minha mãe e falei, bom, mãe, e agora? E agora? Como Não fica? tem Ai, dinheiro, não não tem sei. saúde. Você vê como é isso? Então fica algo que se eu tiver dinheiro, eu não vou ter saúde. Exato, Estabelece exato. isso, de que é isso. Então, nós mulheres ouvimos o tempo todo de que o bonito na mulher é aquela mulher magra, alta, né, elegante. Isso é o bonito da mulher, né? A gente cresceu nisso. A gente vai no shopping, o que está na vitrine? Outro dia você falou disso. Eu vou no shopping e não me identifico, porque não tem vitrine para mim. Você falou disso. E é fato, não tem. Falei mesmo, e é verdade, porque eu cansei de ir no shopping, primeiro porque eu sou baixinha, as coisas que estão lá realmente não falam, não conversam comigo, e será que isso sou eu? Eu acho que não, pela repercussão do vídeo, eu acho que não, Não não é mesmo, verdade? não mesmo. É que a gente aprende a aceitar. Então vai aprendendo a aceitar, vai aprendendo a dar um jeitinho. Mas é isso, não tem, não, a gente fica dentro daquela caixinha, né? Dentro de uma caixinha, e dentro dessa caixinha a gente vai tentando se enquadrar. E se eu não sou quadrado, gente? E se eu sou retângulo? Eu não vou caber nunca ali dentro. E o que eu percebo também, Adriana, é que quando a gente fala de mulher madura, você tem aquele negócio da geração sanduíche que a gente está vivendo hoje, né? Então, assim, eu tenho os meus pais que estão idosos, eu tenho os meus filhos que estão precisando de mim ainda, e eu estou no meio.
Eu cuido do pai, da mãe, cuido dos filhos, às vezes até dos netos. E a pergunta que não quer calar: Quem cuida quem de cuida de você? mim? Exatamente, Vai lá? exatamente. Quem cuida de mim? Que horas que eu paro para olhar por mim, né? Outro dia eu ouvi uma mãe falando, deve ter sido o Rios, alguma coisa. Eu sei exatamente o que o meu filho gosta de comer, eu sei exatamente o que minha mãe gosta de comer, eu sei exatamente o que meu marido gosta de comer, eu não sei o que eu gosto de comer. Me perguntaram qual era o meu prato preferido que queriam fazer para mim e eu não sabia qual era. Olha que triste, né? Não, você Eu não faço essa consegui. pergunta. Eu faço essa pergunta. Quando eu encontro uma mulher que quer ser minha mentoranda, a primeira coisa que eu pergunto é: o que você gosta de comer? Rápido, fala agora! Meu marido gosta de macarrão, meu filho. Eu não quero saber do marido, eu não quero saber do filho, eu não quero saber de ninguém, eu quero saber você. É o primeiro susto que a gente leva. Sim, Você quer ver o segundo susto? É o espelhamento. Quando você olha no espelho, e a gente sabe que uma das grandes, um dos grandes problemas é que, de repente, de repente 30, né? Você se olha no espelho e fala assim, meu Deus, eu tô com 50 anos, pé de galinha. Eu falo assim, faz um espelhamento, que é um exercício. Olha para o espelho, mas não enxerga pé de galinha, ruga, celulite, nada disso. Enxerga todos os desafios que você passou, tudo que você conquistou, e se enxergue como um mulherão que você é hoje. exatamente. É E é uma forma? difícil você, sim, muito, e é difícil você lembrar, inclusive, dessas conquistas, porque é uma crença limitante que a gente tem, é de que as conquistas são aquelas que eu comprei uma casa, eu fui viajar, não é? Essas conquistas, quando a gente fala em conquistas, a pessoa traz só aquilo, porque a gente aprendeu que conquistas são aquilo, mas aquela batalha diária que você tem, aquilo que você conseguiu dizer para aquela pessoa que você não dizia há anos, aquele se Poder do olhar no não. espelho, é o poder do não, se olhar no espelho com coragem de ver todas as marcas da sua história e dizer, tá tudo bem, tá bom, podia estar melhor, mas tá tudo bem, né? Isso é uma conquista. Poder se olhar e entender o que eu tenho. E eu digo sempre que quem está em terapia, primeiro dia da terapia, gente, isso é uma conquista enorme. Você se colocar na frente de alguém ali que você nunca viu, para falar das suas intimidades que nem você disse para você mesmo. Isso é uma conquista e poucos se lembram disso. Poucos se lembram. Porque conquista, a gente cresce achando que é isso. Constituir uma família, né? E tudo mais. A juventude hoje não é assim mais. Eles não querem ter uma casa, eles não pensam em ter um carro, eles querem viajar, conhecer o mundo, né? É outro tipo de conquista para eles, né? Mas fato é que a gente precisa se reconhecer e se reconhecer em tudo, né? O que eu fiz de bom, né? O que eu fiz de mal? Eu costumo dizer, o meu pescoço tá envelhecendo e eu fico assim, meu Deus, né? Tá envelhecendo meu pescoço, né? Aí outro dia eu olhei no espelho e falei, gente, tá envelhecendo meu pescoço, envelhecendo meu pescoço. Que bom, Você tem que bom pescoço, que tá né? e que bom que tá envelhecendo, porque ia ficar muito esquisito, né? Muito estranho se ele não se mexesse. Imagina que não ia acontecer isso. E eu morri de rir comigo mesma, né? Poxa, é a história da minha vida, né? Eu tenho história, eu tenho cicatriz de cesárea, é a história da minha vida. Por que que eu tô reclamando, então, daqui do pescoço? Não é? Então, e é um processo que a gente precisa fazer todo dia. É todo dia, né? Eu acho que a gente tem que perceber e passar para as mulheres da nossa audiência o seguinte: primeiro, é inevitável. Se é inevitável, relaxa e vai, que vai acontecer. Exatamente. Se não acontecer, é porque você parou do caminho e morreu. Pronto. Essa é a verdade. Outra coisa, nada é eterno. Outra coisa, tudo é bom enquanto dura. E quando acabar, não se preocupa de jogar fora, porque outra coisa melhor vem. Um Exatamente. copo cheio de água
você não consegue encher mais. Você tem que esvaziar um pouquinho para poder encher. Então, eu faço uma prática aqui em casa, nós fazemos o seguinte: vai entrar uma brusinha? Vai sair uma brusinha. Sempre o Exatamente. equilíbrio. Então, se a gente começar a ter essa noção de equilíbrio, de que as coisas são inevitáveis, mas o olhar que você tem é que vai fazer a diferença. Ser quem você é, da forma que você é que vai fazer a diferença. E que, principalmente, Adriana, dá tempo de mudar. Se Exatamente. você quiser, pelo amor de Deus, lógico que dá tempo. Eu tô fazendo, vou tirar a carta de moto. Minha filha tá surtando. A minha filha tá tendo um surto psicótico. Mãe, você vai tirar. Ela tem medo porque eu sou meio maluca. E já viu, né? Ela tem medo de acidente. Mas é o meu sonho. Eu sempre quis tirar Mas a carta de moto. então, Eu e vou por que tirar a carta de não? moto. Pronto, Sim, acabou. E vou comprar uma moto. Você sabe por que que eu não tive moto até hoje, Adriana? Eu vou te contar. Eu tenho 1,48 m. Eu sou muito pequena. E se eu sou muito pequena, a moto tem que ser estreitinha. Senão. tem. Mas agora tem umas motoquinhas assim, com carinha de Tem. rose, sabe? Falei, gente, outro dia eu parei uma moça. Outro dia eu parei uma moça, tava aqui na frente do shopping. Eu parei ela tava. Eu abordei, na verdade, ela estava parada, eu abordei e falei. Ela falou assim, a senhora tá passando bem? Eu falei, tô ótima. Deixa eu sentar na sua moto. A mulher falou assim, mas como é doida, né? Eu falei, não, eu quero saber se eu caibo, porque eu quero comprar um treco desse. E aí, conversando, ela me deixou. Eu falei assim, gente, eu consigo, eu alcanço o pé no chão. Mas para mim, foi muito divertido. Esse é o segredo. Levar Exatamente. a vida de forma divertida. Não de forma maluca e inconsequente. Não é isso. É perceber cada momento, cada dia a sua conquista. Eu faço uma prática há muito tempo isso, que eu chamo de scanner pessoal. Meu scanner pessoal, eu olho no final do dia e vejo tudo que eu fiz de bom para mim. E aquilo que você falou, são pequenas coisas. Sim, Sentar de perna pro ar, fazer o dolce far niente, não tô a fim de fazer porcaria nenhuma. Ler um exatamente. livro, comer uma fruta, fazer. Não é, e são pequenos presentes que eu me dou. Sim, E é isso que as meninas têm que saber. Elas têm que se dar presentes, sabe? Porque aí uma pessoa que se dá presente sabe o que gosta de comer. Porque sabe que vai querer exatamente. ganhar de presente. Exatamente. Sabe que eu tenho uma amiga que ela me ensinou assim, Adriana, todo aniversário, você tem que se dar presente todo dia, mas no seu aniversário, você tem que dar um presente para você e você manda embrulhar. E você vai abrir e vai se agradecer. E Ai, vai que dizer para fofa. você, fofa, né? A Tati. E vai se agradecer por se dar esse presente. Então, o presente tem que ser diário, ele tem que ser. E não é fácil, e tá tudo bem se naquele dia também não foi bom. E Com naquele dia certeza. você não tá bem. Então, as pessoas acham que tem que estar bem o tempo todo e tudo tem que ser maravilhoso. Não! Dizer que naquele dia não foi bom e tá tudo bem, porque eu tenho o dia seguinte. Eu tenho o dia seguinte, eu tenho a possibilidade de fazer diferente, eu tenho a possibilidade de olhar como uma oportunidade de falar: poxa, hoje eu queria fazer tal coisa diferente, eu me permito fazer isso. Então, todas as vezes que eu falo no Instagram, sempre eu te sugiro, permita-se, né? Pense, cuide-se. É isso. Olhe para você como você estivesse olhando para o seu irmão, para o seu filho, para sua mãe, né? Por que que a gente cuida de todo mundo? A gente tem que se cuidar, né? Então, e se olhar e se conhecer e saber que onde estão os meus gaps? Onde estão? Uhum. O que que eu preciso melhorar, né? Ouvir do outro. E o outro está me dizendo alguma coisa, parar com essa história de que a gente tem que sempre só falar. A gente não ouve o que o outro está dizendo, a gente só fala o que pensa, né? Ouve, poxa, o que ele está me dizendo é interessante, e eu acho que isso eu posso pensar a respeito disso, eu posso, realmente, eu acho que eu posso levar isso adiante. Eu agrego, eu cresço, eu desenvolvo, eu evoluo.
eu tenho a Isso. possibilidade de evoluir. E eu acho que tem uma coisa muito séria, sabe? Nesse momento planetário que a gente está vivendo, é, o compartilhar é muito mais importante do que simplesmente ser ou ter. Então, se Sim, você compartilha uma experiência, se você compartilha uma tristeza, se você compartilha uma dúvida, compartilhando esse exercício de ouvir o outro, também ele é adicionado. Não é, sim, não é assim, ah, eu sei de tudo, tudo. Não, tem que ser como eu quero. Isso já era. Isso já é. Esquece, ó. Quem pensa assim, sei lá, tá fadado a ficar doido, porque não é verdade. Nós temos exatamente, que compartilhar. É o que a gente está fazendo aqui, Adriana. É exatamente. exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos compartilhando com as pessoas que estão nos vendo uma experiência, e as que vão nos ouvir ou ver, uma experiência que é nossa, mas é o que eu tenho certeza que vai ajudar as pessoas a pensarem. Porque o nosso papel, pelo menos o meu, não é falar assim, faz isso que dá certo. Não. É Não, falar assim, para mim deu. Pode ser que para você dê. É a minha exatamente. experiência. Não é uma fórmula, né? Não é uma fórmula. E essa é a alegria. Essa é a alegria. Justamente não é uma fórmula. Não existe uma. Eu tinha uma professora que ela falava, não é uma injeção que você sai aplicando em todo mundo, que vale para todo mundo. Não é. Então, você tem que saber que é único, é exclusivo, é seu, é a sua forma, é o seu jeito, né? Então, não tente procurar no outro, porque é seu, você pode ouvir, entender, pegar aquilo que é bom, que faça sentido para você e levar para sua vida, né? Então, e construir a partir dali, né? Então, acho que isso que é importante, né? Eu acho que, como a gente está falando com mulheres já 50 a mais, ou mulheres mais maduras, é, uma das coisas que eu percebo que é um sofrimento lascado é a aceitação. Muitas mulheres não mudam, elas são servis o tempo todo. É aquela mulher boazinha. Ai, deixa que eu faço. Ai, não se preocupa. Não, eu não pode deixar que eu dou conta. Essa mulher boazinha, uma hora vai cair a ficha dela. E vai cair a ficha dela quando ela não tiver a recíproca. Que a recíproca não for verdadeira, que ninguém for boazinha com ela. E aí ela vai dizer, mas eu fiz tanto por todo mundo e ninguém faz nada por mim. Bom, primeiro que você fez porque você quis. E ela não se colocando, ela perde a oportunidade de ser ela mesma. Sim. Ser servil não é o caminho. Você pode servir. Eu acho que a gente tem que servir, mas não ser servil. Sabe? Você tem que Não se ajudar. esquecer, né? Não se esquecer, né? Eu posso servir. E eu também não posso, eu posso servir sem esperar que o outro faça. E tá tudo Sim. bem, né? Mas eu não posso esquecer de mim. Então, eu sou servil, então quer dizer que eu esqueço de mim e só vivo o outro. Estou sempre fazendo pelo outro e nunca por mim, né? E aí, se você não dá o valor para você, quem é que vai dar? Se você não sabe qual é o seu prato favorito, quem é que vai saber? E aí depois reclama que comeu, que é, comeu espinafre e queria comer estrogonofe. Mas ele tem que saber. Eu vejo muito isso em relacionamento. Quando as pessoas estão juntas há muito tempo, elas acham que o outro tem que saber exatamente o que ela é. E o outro não tem que saber nada, mesmo porque você muda. Quando você Exatamente. casou, quando você ficou com a pessoa, ou quando você começou o relacionamento, você era uma pessoa. A vida te modelou. Hoje você é outra. E você acha, se você nem. Olha que absurdo, Adriana. Se nem você se conhece, como que você vai cobrar do outro? E cobra, porque a gente acha, a gente vive numa arrogância de que a gente sabe o que o outro está pensando, né? Não é isso? A gente tem certeza que a gente sabe exatamente o que o outro está pensando. Então, na nossa cabeça, a gente fica lá, não, porque ele falou isso, que ele está pensando isso, que ele está achando isso, pronto, já construiu a história inteira. E aí nós, mulheres, já
Fecha a cara. Uma narrativa bem. E sempre é nosso. Não é a nosso favor, né? Contra nós. A É sempre narrativa contra. sempre a gente acaba se ferrando. Sempre, sempre a gente se lasca. E a gente acha que a gente tem esse controle. E a gente tem que lembrar que a gente precisa falar, né? A gente precisa falar pro outro. Se eu não falo que eu tô com dor de cabeça e ele continua gritando, como é que ele vai parar de gritar se ele não sabe que eu tô com dor de cabeça? Então você precisa ser claro, né? Você Exatamente. precisa dizer pro outro. Ah, se eu preciso dizer, então não quer nem saber. Eu muitas vezes falei isso, muitas vezes. Se eu preciso dizer, eu não quero, nem quero. O que eu quero dizer? Eu quero Mas que a pessoa ninguém tem adivinhe. bola de cristal. Eu falo que a minha bola de Adivinha? cristal tá quebrada. Foi lá para. Ninguém tem bola de cristal para saber o que você quer, se você não verbalizar. E isso Sim, acontece muito com casais, eu vejo. Ou em um muito. relacionamento do trabalho. No trabalho também. A relação chefe-subalterno, colega de trabalho. Sabe, se não tiver diálogo, se as E é pessoas não colocarem o sim, que e não sentem, tiver o que são, diálogo é bom. O que você falou, diálogo é bom, porque se eu falo e o outro não escuta, escutar é diferente de ouvir. Ouvir é a função de ouvir. Escutar é quando eu estou para o outro. Então, se eu digo para a pessoa que mora comigo, olha, quando você faz tal coisa, eu sinto tal coisa, porque eu entendo que você fez isso, porque está assim. Veja, eu expliquei claramente o que eu estava sentindo. Se o outro está me ouvindo, tá, ele entendeu, ele ouviu, né? Se ele escutou, ele vai pensar: poxa, mas quando eu faço isso, não é para fazer isso, não é para ela se sentir desse jeito, né? Eu vou pensar a respeito. E numa relação precisa disso. E a gente, mulher, nós mulheres, a gente tem que ser claro. E claro é exatamente, o homem, ele não tem essa capacidade de assimilação que na nossa cabeça faz todo sentido. Ele não tem. Então você precisa dizer, olha, quando você deixa a garrafa de água em cima da pia, eu sinto que você está me fazendo de empregada, porque só eu encho a garrafa d'água e coloco lá. Eu sinto que você me trata como se fosse só servil a você. E eu não penso que você se preocupa que eu também quero beber a água gelada e você pôr água para mim. Veja, eu dei o pensamento sim. todo, né? Eu me sinto assim porque você faz assim. E isso é difícil, isso não é fácil, principalmente porque nós temos a emoção à flor da pele. Então vai ter hora que você não vai conseguir fazer, mas vai ter hora que você vai conseguir desde que você se permita fazer, a entender que o outro também não tá, você não tá indo na cabeça dele. Você não sabe o que está passando Eu ali. acho que isso piora muito, Adriana, na menopausa. Porque, além de tudo, você tem todos os hormônios pipocando, toda aquela crença de que estou velha. E quantas mulheres, Adriana, não entram na menopausa e não contam para os companheiros, porque elas É têm verdade. medo de. É como se a idade reprodutiva da mulher fosse o marco temporal para ela servir ou não servir. Para ela ser Exatamente. ou para ela não ser mais nada. Você sabe que eu estava estudando é, um livro. Aqui, ó. A evolução da deusa, né? Eu faço, na sexta-feira eu faço um quadro que eu tenho que é o vinho no sofá, onde eu pego uma taça de vinho e falo com a audiência, não sei o que, não sei o que. E a gente estava conversando sobre esse tema da mulher deusa. E foi muito engraçado perceber que não existiam deusas anciãs. A única deusa anciã que tinha no panteão lá dos caras é Zeus comeu. Ele diminuiu, 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 tanto que ele engoliu. É assim que a mulher se sente. A mulher no mercado hoje, você vê qual é a reclamação. Eu tenho um negócio de cosmético, uma propaganda de cosmético para 60 e a atriz que está lá, a pessoa que está fazendo, ela tem 30. Claramente, a minha pele não é igual a dela, ou a roupa X, que é linda, maravilhosa, eu vou comprar, não me cabe, não me serve, é, não fica bem em mim, é, ou uma situação de qualquer.
sabe, cotidiana, Uhum, não te representa mais. Então, é muito importante a gente se colocar, se conhecer, e se tiver algum problema de alguma crença que limite a tua ação, que você enxergue. Quando a gente uhum. fala de companheiro, os homens têm uma coisa que eu acho fantástica, que é a caixa do nada. Às vezes o cara tá assim, ó. Aí a mulher, o que você tá pensando? Ah, já sei. Aí conta uma história do. E o cara simplesmente entrou na caixa do nada. Ele tava no Dolce Far Niente mesmo. E essa, essa necessidade que a gente tem de controlar, sendo que nem a gente consegue se controlar. Exatamente. É uma necessidade, né, de se colocar nessa posição, né, de sempre querer entender, e esse querer, esse controle é uma insegurança, né? Não é do que a pessoa fez, mas é uma insegurança do que você oferece para o outro. Então você está tão inseguro do que você oferece que você precisa ter o controle. Porque a hora que sair do eixo aqui, eu vou ter que oferecer outra coisa. Como que se você tivesse sempre que buscar algo mais. Por que algo mais, né? Será que porque qual a necessidade de sempre querer estar para o outro, de suprir o outro o tempo todo, de suprir ele em tudo? Por que suprir em tudo? Qual a necessidade disso? E Então, que arrogância que a gente tem, que a gente acha que a gente tem que suprir, né? Com tudo? É possível? Não, é impossível. É é impossível. impossível. Eu acho que dentre as crenças que a gente esbarra, primeiro você falou uma coisa muito séria, que é o confrontar da mídia, do teu corpo, dos seus, que você teria teoricamente que estar assim, assado assim. Essa é a primeira crença, que isso não é verdade. Sim. A outra crença é que você está ficando velha e não pode mais nada. Não é verdade. Tem muita mulher que começa a empreender com 50, 60 anos. Gente, eu sou uma amostra viva disso. Eu estou começando a empreender com 60 anos e estou me adorando. Ó, me amo. Isso Entende? mesmo. Mas aí é isso que tá. Outra crença é que você tem que agradar a todos para ser, para ser amada, para ser Para ser vista, aceita. para ser aceita. Era essa palavra mesmo. Para ser Uhum. aceita, eu tenho que fazer o que o outro quer. Isto não é real. E qual conselho que se daria para uma mulher que está numa posição assim, chegando aos 50, com todas as inseguranças de medo de perder o emprego, de menopausa? Que conselho se daria, Adriana? Que eu acho que isso Olha, é muito importante. sou eu, essa pessoa de chegando nos 50, menopausa. é, não é fácil, né? Eu acho que são várias perguntas, várias dúvidas, inquietações, é, ansiedade do que vai vir, mas acho que o mais importante é você se permitir sentir exatamente isso, sabe? Quais são as minhas angústias? Quais são as minhas ansiedades? Do que é que eu tô? O que está remoendo aqui em mim? O que é isso aqui que está acontecendo aqui? Eu tô perdida, eu sinto um calorão. Até a Débora falou aqui, é um calorão, depois some, né? Então, onde está? É um tremor, dor de cabeça, o seu corpo muda, você não se entende mais ali. Isso é bom que você se experiencie mesmo, sinta ali o que é. Você está com medo do quê? O que está te trazendo ansiedade? Quais são os seus pensamentos a respeito desse processo? Isso é muito importante, porque no momento em que você fizer esse pensamento e se permitir se aprofundar mais em você, você vai entender quais são suas, suas ferramentas, suas habilidades, tudo que você tem a oferecer. E aí esse medo, né, de perder o emprego ou de não se recolocar no mercado de trabalho, esse receio, ele não é que ele deixa de existir,
Mas quando você sabe a cadeira que você ocupa, que você entende o quanto você investiu, o quanto você é capaz, o quanto você pode, você transpira isso. E quando você transpira isso, você dá a oportunidade do outro ver o que você viu em você. Então, quanto mais você se aprofunda disso tudo que você está sentindo, que não é fácil, não é mesmo, é difícil. Mas quanto mais você se aprofunda, mais você se conhece e aí você transpira. Quando você transpira isso, tá, essa vaga, tudo bem. Eu não vou me sentir competindo com a candidata do lado ou com a colega do lado porque ela é mais jovem. Eu tenho muito mais a oferecer. Eu tenho algo que talvez ela não tenha. Ela tem algo que eu não tenho. E eu posso aprender com ela. Mas eu não estou em competição. Eu sei a cadeira que eu ocupo. Eu sei quem eu sou. Acho que isso determina muito mais você olhar daqui para frente, sabe? Do que ainda está por vir. Eu acho que o que você falou foi perfeito. Realmente, a partir do momento que você se coloca, e é engraçado, porque eu sempre falo, quando eu estou bem, se eu estou bem, todo mundo ao meu redor está bem. Se eu não estou bem, o meu olhar, além de eu enxergar só o que não está bem, eu vou passar para o outro uma situação que não é agradável. E ninguém quer ficar perto de alguém que é chato, né? Ninguém quer. Não, crica, cheia, mimimi. Ninguém quer isso. Não que você tenha que ser perfeita, linda, maravilhosa, Barbie o dia inteiro. Não tem que ser. Você tem que ser você. Mas ser Exatamente. você. Eu costumo falar no canal 50 e eu não pirei, né? É, eu quero que as pessoas tenham a coragem de ser quem se é. Se a gente Exatamente. tiver coragem de ser o que somos e o que viemos, até os propósitos aparecem. Pluf! Hoje eu estava conversando com uma pessoa que falou assim, eu comecei a falar do canal e tal, eu até saí correndo, eu estava na Paulista, falei, meu Deus, eu tenho que chegar para fazer a live, saí voando. Aí a pessoa falou assim, você está no seu propósito. E eu achei muito legal isso, que era uma pessoa que não me conhecia, nunca tinha visto, e ela falou assim, não, você está no seu propósito. Quer dizer, se eu transpirei isso, se eu transmiti isso, tá perfeito. Tá perfeito. Exatamente. Fiquei Tá muito perfeito. feliz. Isso é Muito feliz. transpirar, você trocar, você ter a oportunidade de se colocar, né? Imagina que você vai se empenhar numa nova carreira ou ir para uma entrevista onde você vai precisar de toda a sua energia, de toda a sua dedicação para mostrar, para se apresentar, para se colocar. Quem? Se você não sabe. Exatamente. Exatamente. Adriana, você acredita que a gente tá mais uma hora falando? Olha só, não acredito. Antes de terminar, eu queria falar de um tema muito importante que a gente já falou, que é a escuta. A Sim, gente falou muito de olhar para si, isso é importante, muito importante, mas é perceber o outro também. Esse mês é um mês muito importante para a saúde mental, é um mês que a gente trabalha com prevenção ao suicídio. Eu, como profissional da saúde, não posso deixar de falar disso. Estejam atentos à escuta, perceba o outro. Às vezes é um jeito, é um olhar, e você estar junto, perceber, olhar, ouvir, tocar, né? É a possibilidade de você dar para alguém que está num desespero que você nem imagina. Então, esteja atenta à escuta do outro, observe o outro. Não precisa ser nada dito, só estar para a pessoa, né? Como nós estamos aqui hoje, né? Então, você sabe, eu eu preciso dizer isso. como professora, a gente vê muito isso. Às vezes você olha para um aluno e você fala assim, tem alguma coisa estranha. E às vezes uma palavra, um afeto, um afago, qualquer coisa já tira a pessoa daquela.
aquele transe que ela tá Sim, e traz. sim, E você lembrou muito bem, é prevenção ao suicídio. E infelizmente a gente está tendo uma quantidade de crianças passando por processos extremamente dolorosos que a gente nem sequer imagina. Tem até um exatamente. boneco maluco aí que está cheio de dente na boca, não sei se você já ouviu falar. Meu, E teoricamente um brinquedo que ensina uma criança a enforcar outra. ai, Tá, juro por Deus, tá sendo vendido para o Dia das Crianças. Não, mas ele é uma brincadeira, não é. As professoras de Fundi 1, criança de segundo ano, primeiro ano, elas estão tendo problemas que as crianças acham que enforcar, morder é uma coisa legal. e é E importante, o objetivo é chegar ao término. O olha objetivo é isso. o término. É muito doido. Então a gente tem que E é, combater é com o triste, olhar. exatamente. E é triste, a gente precisa, é pesado, é dolorido, é difícil, mas quanto mais, como eu falei, a gente coloca muito peso, né? Então, quanto mais a gente falar, quanto mais a gente dá a oportunidade de todos terem conhecimento de quanto é importante olhar, perceber um comportamento diferente, algo diferente, fique atento, esteja próximo, não precisa dizer nada. Toca na mão, eu tô com você, né? Isso é a possibilidade que você dá da pessoa pensar um pouco mais a respeito, se sentir acolhido, sentir que Sentir faz o seu parte de próprio valor, alguém. né? Exatamente. É isso Então é mesmo. isso. Então, antes de terminar, eu queria falar isso justamente para que as pessoas consigam pensar e levar, né? Não só para esse mês, mas levar isso para a sua vida, para o seu ciclo familiar e também multiplicar, para que todos estejam Tá atentos, né? perfeito, Adriana. Olha, Adriana, pena que o nosso tempo já acabou, mas eu acredito que as pessoas que estão nos ouvindo aqui, que estão nos vendo, e todas as outras que vão nos ver também, né, vão ficar, vão ser abençoados por terem visto essa live. Amei a sua Que bom, presença. que Eu fico bom. muito, muito, muito grata por todos os ensinamentos que você trouxe para a gente. Eu acredito que as Obrigada. meninas também. Você está vendo aqui um monte de gente falando com a gente, um monte de coraçãozinho. Ai, que fofo! Amo coraçãozinhos. Obrigada. Obrigada pelo convite. Eu adorei o convite, adorei te conhecer. Fiquei muito feliz da gente poder ter dado certo, que a gente combinou lá no Aturi, né? E E a gente olha, volta a se ver as nos cafés. agendas, até que organizar as agendas, né? É, E vamos exatamente. ficar assim, atentas, qualquer coisa, a gente volta e faz outra. Se o pessoal Combinada. gostou, quem gostou, pede bis. É só pedir bis que a gente faz. Fala o tema que vocês quiserem, hein? Coloca no Instagram, lá no direct. Ah, eu quero saber sobre isso. A gente faz outra, não tem problema nenhum, não. Tá tranquilo. Perfeito. Combinado. Muito obrigada, viu? Um Obrigada a beijo. você, querida. Fica com Meninas e Deus. meninos que estão com a gente, muito obrigada. Fiquem bem, boa noite e fiquem bem. Eu tenho. Ó, peraí, eu tenho que mostrar, tá? Desculpa, ó, Ele está se fazendo presente. Ai, que olha coisa aqui. fofa. Ai, que Olha quem tá bonitinho. aqui olhando para mim. Olha só. Fofo demais, muito fofo. Ela tá assim, angustiada, porque eu tô falando com vocês e não tô falando com ela. Olha que eu mereço um negócio desse. Olha, viu? É, obrigada, Um fiquem beijo. com Deus. Até mais. Beijo. Tchau. Tchau.